Esse resultado, né, para que o Grêmio tenha tranquilidade, o quanto muda também o ambiente em relação à confiança, porque às vezes a gente percebe os jogadores de frente tendo uma intranquilidade na hora de fazer o gol, né, você já falou sobre isso outras vezes. Então essa vitória em relação à confiança, mas em relação à tabela também, porque o Grêmio não entra na zona de classificação, mas pelo menos agora se aproxima. Assim, um ambiente interno a gente sempre buscou deixar ele o mais tranquilo possível. Evidentemente, a gente não tem condição de blindar completamente. E a ansiedade que externamente nos pressiona faz com que a gente tome decisões, às vezes, que não é a mais adequada, né, cometa erros técnicos que normalmente não se erra. Então, a vitória é bem importante para que a gente volte a vencer, né? De 5 jogos que nós estávamos sem vencer, agora nós estamos 5 jogos de invencibilidade. Né? Então muda um pouco, né, a linha, né, de raciocínio, né, e o viés, né, do que nós estávamos sofrendo até esse momento. Eu acho que foi um jogo do mesmo nível do jogo contra o Vasco, né, em que pela segunda vez a gente competiu muito, criou oportunidades, mas sofreu muito pouco. Tem muitos jogos que nós não tomamos gols, muitas coisas a ajustar ainda, porém eu acho que nós fizemos um bom jogo, como você frisou, que nos dá tranquilidade, né, para seguir trabalhando. Roger, até o gol, o Grêmio quase completou 400 minutos sem fazer um gol na competição. E a gente via ao longo do primeiro tempo o Diego Souza conversando ali com o Biel, com o Janderson, ele cobrava para tentar ajustar. Esse ajuste fino do ataque é uma coisa que ainda te preocupa? É uma coisa que você entende que tem que resolver? Esse ajuste, essas conversas que vocês veem no campo, elas acontecem dia a dia do treino também, né? Elas aconteceram no domingo, né? Quando da atividade aberta, né? Que vou me permitir falar a respeito do domingo, né? Na verdade, a culpa talvez tenha sido minha, né? Por quê? Porque eu sempre valorizei muito o trabalho da imprensa e os meus treinos estavam todos fechados, né? Isso acontece com frequência, esse tipo de cobrança. Porém, né, os treinos onde são feitos ajustes, onde são feitas cobranças, geralmente eles são fechados, justamente para não repercutir. A responsabilidade é minha, porque eu acreditei que no domingo, né, que os profissionais de imprensa, né, iriam trabalhar, que pudesse abrir para aquele momento, né? Mas já vi que eu vou precisar selecionar um pouquinho mais, né, para que não tenha a repercussão que teve, né, de um evento que é corriqueiro, que aqueles que viveram o Estádio Olímpico presenciaram inúmeras vezes, né, na tela do Estádio Olímpico as cobranças que o treinador fazia, né? Mas o momento faz com que, né, as opiniões e as avaliações do que está sendo feito, né, ganhem um outro viés, né? Mas essas cobranças, né, as cobranças dentro do campo, elas são feitas justamente para os ajustes, né, que continuarão, né? Mas vou fazer de forma mais privada para não acontecer isso novamente. Bom, como eu era um dos 2 profissionais que estavam aqui no domingo, Roger, eu só quero te perguntar se no que foi transmitido houve alguma coisa fora do que aconteceu. Não, de forma alguma, André. As informações, elas foram verdadeiras. O que eu costumo dizer é que elas, por vezes, elas são amplificadas e prolongadas mais do que o fato original, muitas vezes. É isso, as informações. Nada do que foi falado, né, deixou de acontecer. Como é que eu disse? Talvez, se o momento fosse nós primeiro, o viés da opinião e do comentário seria: Roger exige dos atletas, né, o refinamento dos ajustes, né, mas está tudo certo, faz parte do processo, do momento que a gente vive. Não, perfeito. E eu quero te perguntar do jogo o seguinte: o quanto essa vitória, né, e independente até se ela foi com brilhantismo, sem brilhantismo, mas o quanto ela te dá, eu não vou dizer tranquilidade, acho que não é essa a expressão correta, mas ela te dá uma maneira de conseguir conversar, trabalhar mais com esses jogadores, né, seja aberto, fechado, enfim,
para que isso, essa ansiedade que o time demonstra, e demonstrou hoje de novo, especialmente até 1-0, ela possa passar e o time consiga jogar naturalmente, que é aquilo que tu tem exigido e ainda não conseguiu exatamente em função dessa pressão. Mas, infelizmente, isso só vai acontecer quando a gente engatar uma sequência de resultados positivos aliados à boa produção coletiva e individual, né? O que a gente busca nesse momento é que a gente tenha um mínimo de tranquilidade para seguir trabalhando e fazendo esses ajustes. E a vitória permite que tu tenha, sim, mais tranquilidade, né? Porque a partir da vitória, né, a partir dos 3 pontos, tu começa a delinear algumas outras coisas, né? Dentro desse modelo, né, que precisam desses ajustes, né? Com os três zagueiros, com os 2 alas, com os nossos jogadores mais leves pelo centro, para permitir que a gente fizesse o que a gente fez, pressionar muito a saída de bola. Essa perna rápida por dentro permite que tu pressione muito os zagueiros e façam a gente retomar a bola muitas vezes alta. Então a vitória foi importante. De novo, eram 5 jogos sem vencer, né? Agora são 5 jogos sem perder, né? Por isso só já dá mais tranquilidade para a gente trabalhar. Ô Roger, dentro dessa questão de ansiedade que teve, principalmente no primeiro tempo, a gente viu 2 jogadores em especial errando muito na tomada de decisão ali no primeiro tempo, que foi o Janderson e o Biel. E algo que foi completamente diferente no segundo tempo. Eles vieram para um outro tipo de jogo, parece. Eles vieram diferentes no segundo tempo. Houve algo especial com esses 2 jogadores, de um tempo para o outro, que eles puderam ter mais, eu não sei se tranquilidade ou mais confiança para executar o que executaram no segundo tempo? De novo, é a gente passar as orientações técnico-táticas no intervalo, que elas são selecionadas durante o primeiro tempo, para a gente fazer os ajustes. A primeira delas era que a gente fizesse a pressão a partir da bola do retorno para o zagueiro e não quando a bola ainda estava com o zagueiro, porque abria o meio para que o Bochecha, que é um jogador controlador de meio, recebesse essa bola. E passar tranquilidade para os atletas no intervalo, né? Para que a gente tivesse calma, tranquilidade para fazer o que a gente trabalhou, né? Que as oportunidades iam seguir aparecendo, né? Que a gente escolhesse muitas vezes um passe mais fácil, né? Do que um mais complexo, né? Diz que naturalmente, como jogador, a estratégia que eu usava sempre era ir do fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. Tu vai perder e ganhar confiança no jogo vários momentos. Tu não vai seguir confiante o jogo inteiro. Uma hora o ponta te dribla, tu perde um pouquinho de confiança. Daí, na próxima vez, tu tenta uma abordagem diferente. Mas, então, essa aqui tenta do mais fácil para o mais difícil. Quando o mais difícil tu errar, dá um passo atrás e volta de novo para uma jogada de segurança. A tua melhor jogada é que tu tem mais segurança de fazer, né? Porque daí tu vai retomando a confiança pouco a pouco. O que acontece muitas vezes é que o jogador erra para tentar consertar aquele erro que gerou o murmúrio da torcida e a decepção do lado de fora, ele tendo uma coisa mais complexa. Sem confiança, a possibilidade de ele errar nessa questão mais complexa é maior, né? Então, acertar no método, do mais fácil para o mais difícil, dar um passo atrás, faz uma jogada de segurança. É passar acalmar, né, e dizer que está tudo certo, né, e que a gente vai conseguir o gol, né, ou fosse de uma jogada trabalhada ou do volume e a imposição que a gente estava tendo na partida até aquele momento. Boa noite, Roger. Nesses últimos 2 jogos, o Thiago Santos jogou no lugar do Vila Sante e me parece ter feito bons jogos seguros, e hoje deixou o campo, inclusive, aplaudido. Algo que ultimamente tinha uma relação um pouco estremecida com a torcida, hoje deixou o campo aplaudido. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esses jogadores, se ele pode ter uma sequência no time. Eu acho que pode sim. O Thiago, ele foi muito resiliente, né, desde que eu cheguei aqui. Não vivia um bom momento, assim como time, né, no que diz respeito à atuação. E alguns jogadores eles ficaram exclusivamente marcados pela questão do rebaixamento, e o Thiago foi um deles, né? E mesmo um jogador mais experiente que consegue administrar melhor esse momento também sente, né? Então, naquele momento, na chegada, foi importante,
né, tirar um pouco o Thiago dos olhos e da pressão externa, para que ele retomasse a confiança dele jogando. O Thiago vem, para quem acompanha os treinos, o Thiago vem fazendo treinos muito bons. Só que do ponto de vista da gestão também, o treinador tem que escolher muito bem o momento de colocar o atleta em campo. E muitas vezes um atleta contestado é muito melhor tu colocar jogando fora de casa, né? Para que ele tenha um pouco mais de tranquilidade para jogar e possa fazer um jogo como ele fez contra o Vasco. A partir daí, né, é o que a gente viu. Até o Thiago sai aplaudido de campo, né? Eu penso que ele pode ser utilizado novamente, sim, né? Nos dá uma consistência grande, né? Mesmo que o Vila venha estar num bom momento, talvez uma dupla com Vila, né? Para um jogo mais pesado fora de casa, mas tudo é possível sim. Roger, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. A postura do time hoje, ela foi inegável que ela foi totalmente diferente, né? A gente viu os jogadores do Grêmio dando carrinho até a última bola, no último minuto, né? Como você falou, o time marcou em cima, enfim, foi uma atitude bem diferente do que a gente viu nos últimos jogos. Mas talvez agora o seu desafio seja, principalmente, fazer que esse time jogue um pouco mais solto, dar mais criatividade para esse time, se é que você concorda comigo que falta um pouco. Você já teve o Campaz, já testou o Benítez, já tentou 2 volantes e o Bitelo. Que ajuste você está pensando para que agora esse time que já tem a transpiração que você queria, jogue com mais criatividade também? Eu acho que isso vai acontecer com a maturidade desse sistema que a gente está jogando, né? Que ele dá, por exemplo, a possibilidade de tu ampliar os alas e pesar bastante a área com um volume de jogadores grande, que dá para tu atacar as costas saindo do meio para fora, porque os nossos pontas, digamos assim, né, estão jogando de forma interna quando os nossos 3 zagueiros têm a bola, né? Criatividade, eu acho que a gente teve, né? Eu disse novamente, a gente está acostumado a ver um camisa 10 jogando. Quanto o Vasco, eu tive um ponta e tive um camisa 10, que foi o Benítez. E a gente também não conseguiu ter um volume, né, de criatividade nesse sentido. Com 2 pontas agressivos que empurram a linha para trás, eu consigo ter liberdade para jogar com meus volantes, por exemplo, dentro do campo adversário, como aconteceu com o Thiago, né? Então, acho que criatividade vai vir da combinação dessas peças e da sequência delas jogando junto. Roger, a gente tem a oportunidade de conversar contigo sempre nessas situações, né, de pós-jogo. Mas eu queria saber de ti, de toda essa pressão que foi vivida desde com a falta dos resultados no mês de maio, esse início de mês com possível ameaças de demissão, de mudanças, né? Como é que se trabalha isso no vestiário? Porque o Grêmio, além de viver esse ambiente externamente, internamente também teve que se reorganizar. O time mudou o sistema de jogo, algumas peças que você buscou para tentar recuperar ganharam sequência. Eu queria saber como é que se faz todo esse trabalho depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias. Primeiro que, por vezes, as pessoas acham que o treinador de futebol, como no Brasil ele tem uma sequência média de 5 meses no cargo e que nós somos demitidos com relativa frequência, que nós estamos acostumados com esses movimentos, né? Como eu falei contigo, que a gente não está acostumado, a gente se adapta a esses movimentos, né? Mas não é um movimento fácil, são uns 30 anos, né? Como você disse, qual foi a palavra que tu usou, o looping, né? O looping, né, de você estar na iminência sempre de ser demitido, mas essa iminência de ser demitido eu senti, ou eu não senti porque eu não absorvi, porque eu não vejo, mas eu sabia que ela estava acontecendo do lado de fora. Do lado de dentro eu nunca senti isso. Pelo contrário, né, as reuniões que a gente fez, né, com o departamento de futebol, com o presidente, foi justamente para dar confiança no trabalho, para que eu fizesse meu trabalho com tranquilidade. É claro que a reorganização ela precisou ser feita, mas a tranquilidade interna que faz você seguir, né? Mas mesmo assim, geralmente o que como profissional eu faço quando vai chegando esses momentos, né? Eu, junto da roupa do clube, eu sempre levo uma roupa paisana,
na mala. Né? Então, quando a mulher vê que eu estou arrumando uma calça, uma camisa, né, um sapato próprio, ela sabe, tá legal as coisas, né? Mas isso aí, é tentar fazer da melhor forma possível. Né? Como eu disse, assim como o evento lá de Ponta Grossa, né, algumas pessoas se surpreenderam, mas como ele está nesse ambiente há 30 anos, não está acostumado, eu nunca vou me acostumar com a educação. Eu estou adaptado. E da mesma forma, a questão das demissões, eu não vou me acostumar a perder meu emprego. Né? Outro dia no posto que eu fui parado, o frentista ele me perguntou, disse, é verdade que tu vai sair? Daí eu, tu tá querendo dizer que eu vou perder meu emprego? Dele, eu disse, vamos inverter, imagina que tu chegasse todo dia aqui no posto onde tu trabalha e eu como motorista dissesse, e aí, verdade que tu vai perder teu emprego? Por quê? Não, porque estão falando aí. Eu disse, não é legal, né? Deles, tu tem razão. Pois é, mas essa é a nossa vida que eu escolhi, né? E eu tenho que lidar bem com essas situações. Roger, a gente falava hoje ainda dentro da jornada sobre os números de defesa do Grêmio, né? Claro que a gente discutiu aqui e viu algumas perguntas sobre a finalização, né? Não é nem a criatividade, a finalização. Por outro lado, o Grêmio tem 4 gols sofridos só. E tu teve o acréscimo do Kahneman, que parece que nem ficou fora do time. Ele volta jogando de uma forma fora do padrão, né? O Kahneman é diferente. Queria que tu falasse um pouco sobre esse acréscimo, né? Claro que tu perdeu o Bruno Alves para a Covid, mas tu ganhou o Kahneman. Não, tá bem. E o Kahneman voltou muito bem. Queria que tu falasse dele. Assim, a nossa baixo percentual de gols, ele também foi com linha de 4, né? Não foi só quando a gente colocou os 3, né? Acho que aumentou mais a segurança defensiva. O Kahneman é um jogador identificado com o clube, que tem uma doação muito grande, que deposita uma energia no seu jogo, que contagia. É um exemplo dentro do campo para os jovens, né, que sabe muito bem a hora de dar o carinho e sabe muito bem a hora de cobrar, seja internamente ou publicamente, como muitas vezes aconteceu. E às vezes não sobra só para os jogadores, sobra até mesmo para a direção. Né? Tudo isso porque ele quer sempre o bem do clube. Sempre o bem do clube. Né? Eu sempre costumo colocar alguma frase motivacional no final do jogo, e nos últimos 3 jogos ela está lá, by Walter Kahneman 2022, no jogo contra o Criciúma. Ele ainda não estava apto para jogar, mas ele estava no vestiário incendiando com essa energia. Ele falou, aspas, não somos cantores, não somos atores, não somos músicos. Somos jogadores de futebol. Somos pagos para correr até morrer e ganhar. Né? Isso, para mim, resume a energia que ele deposita, né? E que faz com que todo mundo se doe, né? Corra até morrer para ganhar pelo clube que representa. Né? Que bom que ele voltou. Eu vi uma expectativa, né, de como ele estaria do ponto de vista da cirurgia, mas eu acho que ele está zerado, e do ponto de vista físico também. Obrigado, Roger. Uma boa noite.